Bom dia a todos. Hoje eu dou início à sessão do dia 4 de julho de 2023. Eu queria começar a sessão aqui solicitando aqui 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do irmão do Dr. Bruno. Eu vou iniciar agora, só para que fique registrada aí a homenagem ao Dr. Bruno. Dr. Bruno, eu transmito aqui os meus sentimentos, agora pessoalmente, né? Virtualmente, mas pessoalmente. Eu sei que é complicado, né? Parece que foi domingo e a gente, nessa função judicante aqui, a gente não consegue eventualmente tirar os dias aí necessários, mas espero que você esteja bem, se encontre bem e desejo uma boa sessão para todos aí. Obrigado, senhor presidente. Como, como a gente já tinha conversado na sessão passada, e o processo da doutora Maria Alice vai sair em, em diligência, tem uma proposta de conversão em diligência, eu vou começar pelo processo da doutora Maria Alice, tá? Doutora Maria Alice, se quiser já editar seu voto. Doutor Flávio, se quiser editar o voto também, já estou abrindo, tá? Já está disponível o meu voto, então vou passar a leitura. Sim, por favor, obrigado. Então, é um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que manteve os itens 6 e 7 do AIN 446-2944, que foram os únicos impugnados dentre os 7 itens de acusação, relativos ao acreditamento indevido de materiais de uso e consumo e de bens do ativo circulante ou permanente, empregados em setores não relacionados à comercialização e industrialização. Aí, preliminarmente, a recorrente alegou a nulidade da decisão recorrida ante a ausência de fundamentação da conclusão adotada, tendo em vista que a decisão não pormenoriza as razões de direito que entende aplicáveis aos fatos e argumentos lançados pela recorrente ao aduzir a nulidade do AIN, bem como a nulidade da autuação por violação dos princípios da motivação do ato administrativo, da ampla defesa e do contraditório. No mérito, declarou que teria direito aos créditos glosados em razão de serem insumos para atividade fim, independente de comporem fisicamente o produto final produzido, principalmente em razão daquilo que entende o STJ, bem como diante da utilidade dos bens do ativo permanente constantes da planilha NT9 ajustada para o setor de produção do estabelecimento. Também solicitou a conversão do julgamento em diligência,
para novas averiguações e esclarecimentos, bem como afastamento da penalidade ou a sua aplicação no percentual de até 25%, em prestígio ou não confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Também apresentou documentos de folhas 1481 a 1484, identificados como comprovantes de pagamento dos itens 1 a 5. A representação fiscal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário. Aí, após a conversão do processo em diligência pela segunda Câmara, foi confirmada a quitação integral dos itens 1 a 5 do AIM pelo NFC da DRT5 e declarada sem efeito a ratificação dos referidos itens, de modo que o processo retornou a esta Câmara para prosseguir o julgamento. Então, passando agora ao voto. Examinando-se o processo, verifica-se que restaram algumas dúvidas sobre a matéria de fato. Inicialmente, observa-se que na planilha de folha 796 e 797, há um item cuja descrição é somente a sigla PB 70PS, 70PS. Nos DANFs relativos à sua aquisição, por exemplo, a folha 798, consta sua classificação no código NCM 2710-1931 da NCM, correspondente a óleos lubrificantes sem aditivo. Portanto, aparentemente, tal produto destina-se à lubrificação das máquinas de produção, de modo que não se pode considerar que se incorpore aos produtos fabricados, nem que seja direto e imediatamente consumido na atividade industrial da recorrente, ao contrário de óleos combustíveis, por exemplo. Por outro lado, na planilha de folhas 1331, a recorrente informou que tal produto seria, aspas, utilizado nos itens tais, aspas, e que integraria o produto acabado, informações reiteradas no recurso ordinário. Portanto, confrontando-se a classificação do produto na NCM e as informações prestadas pela recorrente, restou dúvida sobre a finalidade do produto, se ele efetivamente se incorpora aos produtos fabricados ou se é somente empregado na lubrificação das máquinas utilizadas na produção. Outro aspecto controverso relaciona-se à planilha de folhas 852/897, na qual a identificação dos itens é feita somente por meio do código do bem principal, que é uma codificação de uso interno da recorrente, e descrição. Verifica-se que há itens que não oferecem dúvida quanto à sua classificação como partes e peças de equipamentos, tais como válvulas, material elétrico, material hidráulico, tubos e conexões hidráulicos, ou como mercadorias/serviços utilizados na edificação do imóvel do estabelecimento, tais como aço de construção, calhas e rufos, mão de obra mecânica, instalação, edifício, fábrica de resinas, ACT BR-23, ou como máquinas e equipamentos que não são utilizados diretamente na fabricação de produtos, tais como lavadora Karcher, reservatório de água para combate a incêndio, equipamentos, sistema alarme, ou ainda itens que nem a própria recorrente soube informar a finalidade ou em qual setor da empresa são utilizados, como, por exemplo, aplicador automático, item descrito como, aí é uma sigla, o item equipamento do código 1673 e 001, o item Process Equipment de código 2404 e 001, de forma que, nesses casos, justifica-se a glosa dos créditos do ICMS ao uso disposto no artigo 66, 1 e 5 do RICMES, e decisões normativas CAT 1 de 2000, 2 de 2000 e 1 de 2001. Entretanto, em relação aos itens relacionados a seguir, ante a sua descrição e o valor do crédito apropriado, mesmo considerando-se os esclarecimentos prestados por ocasião da fiscalização, na planilha de folhas 1333 a 1340, restaram dúvidas sobre a sua identificação como partes ou peças de equipamentos máquinas ou equipamentos máquinas autônomos e ou se são diretamente utilizados na fabricação dos produtos da recorrente. Aí eu relaciono os produtos que eu identifiquei, né, com esse aspecto.
Então, diante do exposto, propõe a conversão do processo em diligência para que a recorrente seja notificada a esclarecer pormenorizadamente as questões indicadas nos itens 11 e 14, devendo o AFRE manifestar-se em seguida e depois o processo retornar para prosseguir o julgamento. Então, essa proposta, só salientando que, em relação aos itens, né, que ela não explicou na planilha de folhas 1333 e 1340, apesar de que pela descrição possivelmente sejam usados no setor produtivo, como ela não esclareceu, então eu deixei de fora dessa lista, porque ela já teve 3 oportunidades, né? Na fiscalização, na defesa e no recurso ordinário. Então, eu só coloquei esses aqui mesmo. Senhor presidente, bom dia. Eu vou acompanhar o voto da doutora Maria Alice, embora em relação a algumas premissas a gente tenha alguma divergência, exemplo da sessão passada que a gente teve um caso parecido, e eu até proponho aqui para o advogado, se possível, não somente em relação a esses itens, mas também aos demais que estão contemplados ali no 11 e 13, embora já tenha tido as 3 chances, se possível também, quando da diligência, se puder esclarecer os fatos deles, nós seria de bom alvitre para a gente conseguir analisar e chegar à verdade jurídica material dos casos. Mas, em relação ao voto, eu vou acompanhar na integralidade o voto da doutora Maria Alice. Bom dia a todos. Eu cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto. Eu achei esse item bastante complicado para julgar no estado em que se encontra, porque me parece que as bases de dados utilizadas pelo contribuinte e pela fiscalização não conversam entre si, né? O contribuinte fez uma planilha com determinados códigos, aí o fisco fez outra planilha com outros códigos. Eu acho que caberia um esclarecimento e a sugestão que eu dou, doutora Maria Alice, é que se abra um prazo para a parte, ao invés de se remeter o auto para ser notificado. Não sei se a proposta é de baixar os autos para fiscalização e fazer essa notificação, seria isso? Sim, porque mas eu poderia também modificar para já solicitar diretamente, né, para eles já providenciarem. Porque normalmente esse que é o caminho, né? A gente devolve, a fiscalização notifica, mas se vocês estiverem de acordo, eu posso também modificar, conforme a sugestão do Dr. Flávio, já fixar aí um prazo diretamente para eles já trazerem no processo. Pode ser? O que o doutor Flávio falou, acho que é pertinente por causa do tempo, né? Eu acho que ganha em Para termos de ganhar tempo. tempo, né? Mas, como a doutora Maria Alice também falou, é o procedimento padrão, né? Vai primeiro para notificar e tal, mas aí eu não sei, a ordem, acho que para mim tanto faz. E aí, se for mexer, aí tem aquela questão da. Eu sei que o Tabir outro dia comentou que passa necessariamente pela representação, mas sei lá, não sei se é bom deixar claro aí, só se for mexer, né? Aí eu não sei. Não faço questão, não, foi só uma sugestão só. Não É sei. que normalmente os casos que tem conversão em diligência, acho que a gente devolve para fiscalização notificar, né? Mas posso colocar também, assim, sem
especificar que volte para fiscalização. Eu vou fazer isso, então. Tá. Eu também cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto, pela análise aí, que o processo é complicado mesmo, e eu também adianto que eu vou acompanhar. Eu sei que, doutora Maria Alice, se vai mexer aí, se puder colocar alguma coisa para, no sentido de que se o contribuinte conseguir justificar ou justificar alguma coisa para que o AFR também se manifeste sobre eventuais produtos aí ou eventuais que não conste expressamente na sua lista, para que se manifeste também, porque apesar de ter tido as 3 vezes e tudo mais, como o doutor Bruno comentou, pode chegar, o fiscal pode nem analisar e ficar para gente ou para quem for julgar com alguma falha aí, né? Falha no sentido de não ter havido manifestação da Fazenda, nesse sentido. Olha, está disponível já com essa modificação. Não sei se não sei se é exatamente o que o doutor Douglas disse, falou agora. Mas eu coloquei assim: proponho a conversão do processo em diligência para que a recorrente esclareça pormenorizadamente, no prazo de 30 dias, as questões dos itens 11 e 14, devendo a FRE manifestar-se em seguida. Eu não entendi, doutor Douglas, você quer que faça uma menção também a toda a lista? Não, Ao eventual, restante? pelo menos para mim, eu não sei se os demais vão concordar, mas se houver alguma justificativa com relação a alguns produtos, alguns que não estejam expressamente mencionados, como o doutor Bruno comentou, que aí o AFR se manifeste também. Só para não ficar, só para não correr o risco de voltar e aí ele só se manifestar sobre a lista e eventualmente o contribuinte conseguiu justificar outros. Aí acho que É que facilita. eu acho que quando eles. Se ele. Ah, tá, entendi. Tá, eu vou modificar então. É só para facilitar na volta para o julgamento. Não sei, é uma sugestão que eu proponho, mas também o Flávio fica à vontade para se manifestar. Se achar que não precisa também. Não, eu concordo, sim. Eu só comentei porque, como o objetivo é tentar facilitar para o próximo jogador que for analisar, eventualmente pode ter produtos, coisas ali que vão ser justificadas e que não tem manifestação da Fazenda. Aí fica aquela questão, a gente vai analisar, não vai, volta para a diligência, enfim, só para tentar otimizar o tempo. Esse item é complicado porque não coincide a descrição das mercadorias da relação do fisco com a relação do contribuinte, né? Parece que são fontes de dados diferentes ali. Acaba que não dá para cruzar, né? Para casar um com o outro ali. Então a gente tem uma dificuldade mesmo para enxergar. Doutor Maurício, só uma questão aí. Não, doutor Douglas. Como comentado aí pelo Dr. Flávio, pela doutora Maria Alice, que não tem como fazer esse cruzamento da forma como foi feita aí a apresentação, Uhum. o contribuinte não consegue fazer na planilha do fisco, de repente, ou para facilitar. Doutor Douglas, vou conversar com o cliente para entender o quanto a gente consegue esmiuçar a planilha do fiscal. A questão, inclusive, que eu ia trazer aqui na aceitação oral é que toda a fiscalização foi feita somente com base na planilha que o fiscal enviou para o contribuinte.
e o contribuinte, de fato, construiu uma nova fábrica de resinas, e não houve ali, por parte do fiscal, uma ida presencial até essa nova fábrica, o que seria bastante esclarecedor, porque ali ele conseguiria entender, primeiro, o processo produtivo e, segundo, a existência de uma nova fábrica. Então, de fato, a fiscalização se deu tão somente pelo envio de uma planilha pelo fiscal, em que o contribuinte preencheu ali alguns campos que o fiscal disponibilizou, e o contribuinte apresentou também o seu próprio controle interno. Estou entendendo aqui agora, então, que o que precisa ser feito para que o julgamento de fato ocorra seja um cruzamento entre essas planilhas, né? Porque elas não estão se conversando. Assim, é só uma sugestão que a gente está propondo, porque, assim, para o julgador, para a gente olhar aqui do jeito que está, fica difícil. Agora, se tiver alguma forma de cruzar e concatenar direitinho, eu acho que ajuda, né? Sim, Ajuda sim. para a própria fiscalização. Acho que para vocês é interessante porque fica claro, deixa Sim. as questões claras, e para quem for julgar também consegue olhar e analisar de forma fica mais claro para a análise. Sim, doutor Douglas, farei essa ponderação com o cliente e vamos tentar trabalhar aí nessa planilha cruzada, né, entre tanto a do contribuinte quanto a do fiscal. Tá. Bom, eu já fiz a alteração, aí ficou assim. Propõe a conversão em diligência para que a recorrente esclareça, no prazo de 30 dias, as questões indicadas nos itens 11 e 14, e, eventualmente, outros itens sobre os quais entender que ainda caibam esclarecimentos, devendo a FR manifestar-se em seguida sobre todas as informações trazidas pela recorrente, depois do processo retornar para prosseguir o julgamento. Tá, eu tô de acordo. Então, eu vou encerrar debates, então todo mundo já se manifestou. Eu vou encerrar debates. Estou verificando o quórum de novo. E vou iniciar a votação. Votação encerrada, então a gente está convertendo o julgamento em diligência. Obrigado, doutor Maurício. Bom dia. Boa Eu que semana para agradeço. você. Igualmente, obrigado, bom dia para todos. A gente hoje tem todos os processos têm sustentação oral. Acho que o interessante seria, como esse ia sair em conversão de diligência, eu optei por julgar esse antes, analisar esse antes, mas a gente poderia, eu sugiro aqui, seguir a ordem que está aqui que foi posta na sessão de julgamento. Então, o próximo processo seria aqui laticínios catupiry, tá? O doutor Jonathan Mark está presente, o doutor vai fazer a sustentação oral, certo? Prazer, doutor. Muito bom dia. Isso, exatamente. Bom dia. Esse processo é da minha relatoria, eu vou aqui gravar a sustentação oral.
Alan, esse caso aqui tem recurso de ofício, mas que já foi julgado. Eu só vou colocar o resultado, porque ele... Só vou explicar rapidinho para ele. Desculpa, o recurso de ofício já foi julgado, tanto o recurso de ofício quanto o recurso ordinário já tinha sido julgado, houve recurso especial do contribuinte, foi dado provimento para reanalisar alguns itens do lançamento, só que o recurso de ofício eu não estou nem fazendo menção aqui no meu voto, mas é que o recurso de ofício não foi objeto de anulação pela superior. Agora, eu só estou colocando isso, doutor Alan, porque tem a questão aqui que consta a sustentação oral para fazer sustentação oral com relação ao recurso de ofício. Você quer que eu coloque aqui? Posso pôr o nome do Tabir, se não... Acho que não tem problema não, presidente. Pode colocar o nome do Tabir Vou ou colocar o do Tabir. como você achar melhor. É só porque tem a questão do dado do RG, e aí eu não Sim. queria pedir Só vou colocar aqui o do Tabir. E eu já adianto que no resultado do julgamento aqui, não vai... Eu coloco que foi improcedente o recurso de ofício, mas julgado na outra sessão, tá? Não foi julgado por nós. Mas como abre aqui para eu colocar o resultado, eu estou informando aqui já. Eu vou, doutor Jonathan, eu vou só ler aqui de forma resumida eu só vou ler os itens que vão ser objeto de análise desse julgamento e explicar rapidamente, aí já te passo a palavra. Pode ser? Claro, obrigado. Então, tem recurso ordinário e recurso de ofício interposto da decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa. A empresa teria cometido 8 infrações, algumas ela já pagou, outras outras foram objeto de recurso de ofício, que não vai ser analisado, como eu mencionei anteriormente, e a Câmara Superior anulou o julgamento com relação aos itens 3, 7 e 8, para que outra decisão fosse proferida. Então, está em discussão aqui nesse julgamento hoje, item 3, deixou de pagar ICMS no montante ali indicado em julho de 2015 por emissão de notas fiscais do modelo 55, relacionados ao demonstrativo do anexo 3, referentes a operações tributadas como não tributadas ou isentas, cujas saídas foram a título de remessa para a amostra, não atendendo às condições para isenção do ICMS, de acordo com o artigo 3º do anexo 1 do RICMES, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Item 7, creditou-se indevidamente o ICMS ali indicado nos períodos de abril de 2015 a novembro de 2016, conforme demonstrativo no anexo 7, por meio de escrituração de notas fiscais referente à entrada de mercadoria no estabelecimento adquirido do contribuinte, enquadrado no regime simplificado, Simples Nacional, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos, deixou de escriturar, nos períodos de maio de 2015 a junho de 2016, documentos relativos às saídas de mercadorias e operação não sujeitos ao pagamento do imposto, conforme demonstrativo no anexo 8, as mercadorias estão sujeitas ao pagamento do imposto em operação posterior. E aí eu fiz aqui no meu voto um relatório, enfim, como eu mencionei antes, então teve parte que foi paga, teve parte que foi cancelada pela decisão de primeira instância e está sendo mantida
pela decisão do recurso de ofício, e houve recurso especial do contribuinte, e aí, em julgamento no recurso especial, foram cancelados 3 itens. Eu vou ler aqui pelo exposto: conheço parcialmente no recurso especial manejado pelo contribuinte, no tocante às preliminares de nulidades, e nessa parte lhe dou provimento para anular o VA-Corte recorrido, no tocante aos itens 3, 7 e 8 do AIM, a fim de que outra seja proferida em relação aos citados itens nos termos da fundamentação. Fica sobressado o julgamento das demais alegações recursais. Então, de novo, só repetindo aqui, vamos ter que analisar os itens 3, 7 e 8. Eu passo a palavra para o advogado patrono do contribuinte. Muito obrigado, senhor Douglas. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhores jogadores, e gostaria de expressar meus sentimentos ao Dr. Bruno, em primeiro lugar. Bom, eu prometo ser bastante breve, até inclusive porque o senhor Douglas já resumiu bastante a discussão, e a minha ideia aqui era muito mais transmitir o escopo da discussão, a extensão da discussão, exatamente porque esse é um caso que foi julgado lá em 2021 pela 12ª, foi para a Câmara Superior e agora está retornando para um novo julgamento pela segunda Câmara Julgadora, composta pelos senhores. Bom, sem querer replicar aquilo que o senhor Douglas comentou, mas só para poder ter uma lógica aqui na minha sustentação, esse é um caso, então, que havia, sim, 8 itens que eram debatidos por meio da lavratura desse auto de infração, foi apresentada defesa. O item 6 foi cancelado, enquanto outros itens foram pagos, era somente o item 4 e 5, e o item 1. E foi, então, para permanecer o pendente de análise o item 2, 3, 7 e 8. Inclusive, foi objeto do recurso lá para a Câmara Superior. A Câmara Superior, então, sobrestou a discussão em relação ao item 2, então esse item 2 realmente não vai ser aqui objeto de discussão, e determinou a realização de um novo julgamento em relação ao item 3, 7 e 8. São itens relativamente simples, então a minha exposição vai ser bastante breve, é muito mais para poder tecer e esclarecer quais são os pontos de discussão. Bom, vamos lá. Em relação ao item 3, como o Sr. Douglas já adiantou, trata-se então de uma exigência constituída na nota de infração relativa à exigência do ICMS que deixou de ser pago na remessa de mercadorias que foram mercadorias a título de amostra. Bom, em relação a esse item 3, o que foi inclusive reconhecido lá pela Câmara Superior, que não foi objeto de análise, pela 12ª Câmara Julgadora, é que essas mercadorias, na verdade, que foram pretensamente ditas como remetidas a título de amostra, foram mercadorias que, na verdade, sofreram retenção antecipada sob o regime da substituição tributária. Então, se houve a retenção antecipada sob o regime da substituição tributária, sequer deveria exigir qualquer exigência relativa ao ICMS nessas mercadorias, seja para amostra ou não, seja se elas tiverem sido devolvidas ou não ao estabelecimento. Então, nesse caso, a desconstituição da exigência nos parece muito simples, que decorre simplesmente do fato de que são mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo ICMS já foi recolhido antecipadamente. Então, esse item 3 nos parece algo muito simples aqui, consistente, resumidamente, no fato da substituição tributária, e foi algo que foi reconhecido lá pela Câmara Superior, que não foi analisado, infelizmente, no primeiro julgamento. Já em relação ao item 7, que se diz respeito ao suposto creditamento indevido de ICMS por métodos de notas fiscais referentes a entradas no estabelecimento do contribuinte, a primeira decisão, o que também foi reconhecido lá pela Câmara Superior, que motivou o retorno para julgamento, não observou que essas mercadorias, o creditamento em relação a essas mercadorias se deu com base no artigo 272 do Regulamento do ICMS, que prevê a possibilidade de creditamento nas hipóteses em que esses itens se tratarem de insumos que tenham sofrido a retenção do ICMS. E nessa hipótese, o contribuinte demonstrou exaustivamente que são insumos e que sofreram a retenção antecipada também pela sistemática da substituição tributária. Então, atendidos os requisitos do artigo 272 do Regulamento do ICMS, não há que se falar em glosa desse crédito, porque a legislação é muito clara, a legislação
a norma disposta no regulamento do ICMS é muito clara em prever esses requisitos que foram atendidos e que, infelizmente, também não foram observados lá no primeiro julgamento, pela 12ª Câmara Julgadora. Então, nesse item, também nos parece bastante simples dizer que, uma vez atendida a legislação e os requisitos, não há motivo para a vedação ao crédito. E, na verdade, a nosso ver, caso tivesse sido observado, caso tivesse sido observada a disposição relativa ao artigo 272, certamente a 12ª Câmara Julgadora teria acatado os argumentos do contribuinte, que, até pelo histórico, senhores julgadores, a contribuinte ela tem sido muito franca e honesta nesse caso, nos casos em que, de fato, identificado que não assiste razão, ela efetuou o pagamento. Então, aqui a gente está discutindo só aqueles casos que realmente foram atendidos às normas previstas. E, por último, em relação ao item 8º, que é o item da multa, é uma multa que foi aplicada pela suposta não, de fato é uma verdade que foi deixado de escriturar documentos relativos a saídas de mercadorias e operações sujeitas ao não pagamento do imposto, foi aplicada então aquela multa de 50%. Mas nesse caso, o que a contribuinte trouxe na sua defesa, que também não foi objeto de análise e que, mais uma vez, motivou a devolução a essa segunda Câmara Julgadora, para um novo julgamento, diz respeito ao que traz lá o artigo 527, que prevê hipótese de relevação dessa multa ou pelo menos diminuição, desde que tenha sido demonstrado ou que não exista má-fé, dolo ou fraude por parte do contribuinte, inclusive se não tiver, por exemplo, ausência de recolhimento do ICMS. Nesse caso, até pela infração que foi dito lá pela fiscalização, se trata de multa exigida em razão da ausência de escrituração do ICMS de operações que não se sujeitam ao pagamento do imposto. Então, não houve prejuízo ao erário, até porque não havia exigência do ICMS nesse caso. São operações, mais uma vez, não sujeitas ao recolhimento do imposto. E a própria fiscalização não trouxe nada a respeito se houve fraude, dolo ou má-fé, o que realmente não houve. Então, a nosso ver, se atendido, se observada a redação desse artigo 527, essa multa deveria ser relevada ou minimamente reduzida. A gente até sabe que existem aqueles critérios que não são critérios extintivos, mas sim para se graduar a redução dessa multa, que diz respeito ao porte econômico, que diz respeito aos antecedentes fiscais. Em relação ao porte econômico, a nosso ver, esse é um critério para graduação de acordo com a valoração da multa e o porte econômico da empresa, o quanto que é exigido. E não um critério para se dizer que uma empresa grande, de médio porte, por exemplo, não pode ter a multa reduzida, mas simplesmente que é um critério para graduação. E, por outro lado, em relação aos antecedentes fiscais, a contribuinte nunca teve uma autuação com base nesses mesmos fundamentos. Então, ao nosso ver, não há razão aqui para se manter uma multa na hipótese em que não houve prejuízo ao erário, tampouco houve dolo, má-fé ou fraude por parte do contribuinte. Então, senhores jogadores, de maneira bastante resumida, essa é a minha exposição, só para trazer esses breves pontos aí relativos ao item 378. Bom, é isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, agradeço aí pela sustentação oral, parabenizo, e passo ao voto. Então, conforme decidido pela Comunidade da Câmara Superior, no presente julgamento, a discussão está limitada ao enfrentamento dos itens 3, 7 e 8, conforme o texto de decisão proferida acima transcrito. Com relação ao item 3, das notas fiscais apresentadas quanto à infração, constante as folhas 110 a 114, extraímos que a fiscalização pautou-se pela informação constante quanto à natureza da operação, que seria remessa para a amostra, autuando o contribuinte por ter cometido a seguinte infração, então deixou de pagar o ICMS no montante ali indicado, referentes a operações tributadas como não tributadas isentas, cujas saídas foram atitude de remessa para a amostra, não atendendo às condições para isenção do ICMS. Por outro lado, prospera a alegação do contribuinte, uma vez que, conforme consta das notas apresentadas, extraímos o CST 060,
que demonstra que o contribuinte demonstrou em sua nota que haveria ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. O contribuinte alegou desde a sua impugnação. Aí ele faz ali, até eu transcrevo o trecho aqui da manifestação do contribuinte, que também foi defendida aqui na sustentação oral. Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte, conforme alegado, mas por erro de acusação, uma vez que alega pela informação constante nas notas fiscais que as mercadorias teriam ICMS cobrados anteriormente por substituição tributária. Então, também não há que se falar em falta de apresentação de provas, pois as mesmas foram apresentadas com a laboratória do auto de infração, e pela apresentação das notas fiscais apresentadas, está repetido aqui, mas de modo que deve ser dado provimento ao seu pleito, ao seu recurso quanto a este ponto. Talvez eu tenha que deixar um pouquinho mais claro aqui e editar um pouquinho. Na verdade, é o seguinte, a alegação aqui a acusação seria por não comprovação de que as mercadorias, as operações seriam não tributadas ou isentas, que constou na nota também a natureza remessa para a amostra, mas que, na verdade, o CST que o contribuinte informa na própria nota ali indicada e juntada na lavratura do auto de infração, consta essa informação de que houve ICMS cobrado anteriormente. Então, e aí em parte tem a razão, e aí são os argumentos que o contribuinte trouxe na impugnação e no recurso ordinário dele. Então, por isso eu estou cancelando esse item. Com relação ao item 7, as alegações do contribuinte também merecem prosperar, uma vez que o contribuinte agiu em conformidade com os entendimentos da própria administração, conforme resposta à consulta 4123 de 2014, de 11 de novembro de 2014. E aí eu transcrevi aqui a ementa e trechos da resposta à consulta. Então, ICMS, substituição tributária, insumo adquirido do contribuinte substituído, estabelecimento de fabricante que destina a integração ou consumo em processo de industrialização de mercadorias tributadas, mercadorias adquiridas de substituído tributário, mesmo que optante do Simples Nacional, com o imposto anteriormente retido por substituição tributária, poderá se creditar do valor do imposto relativo à entrada de tais mercadorias, calculando mediante a aplicação da alíquota interna, sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, entre parênteses, que em regra é o valor da operação, ou seja, o valor total cobrado pelo remetente. Aí, item 4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente resposta ater-se-á apenas a análise da questão da base de cálculo a que se refere o artigo 272 do RICMS, de modo que não será avaliado se a consulente poderá apropriar-se do crédito fiscal pretendido. Aí, item 5, estabelecimento industrial que destine a integração ou consumo em processo de industrialização mercadorias adquiridas de substituído tributário, mesmo que optante do Simples Nacional, com o imposto anteriormente retido por substituição tributária, pode-se creditar no valor do imposto relativo à entrada de tais mercadorias quando admitido, conforme previsto no artigo 272 do RICMS e na decisão normativa CAT 14 de 2009. Desde que se trate de operação de saída normalmente tributada ou não, sendo com expressa previsão de manutenção do crédito. Então, portanto, procede a alegação do contribuinte quanto a este ponto. E aí, com relação ao item 8 do AIM, as alegações do contribuinte não prosperam por duas razões. No âmbito deste egrégio Tribunal de Impostos de Taxa, não são analisadas questões de cunho constitucional, alegação de caráter confiscatório e afronta à proporcionalidade. E 2, falta de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 527-A do RICMS. Com relação à confiscatoriedade, aquela questão do artigo 28 do Regimento Interno do Tribunal de Impostos e Taxas, na verdade aqui é da Lei 13457, preciso ajustar aqui. Aí, com relação aos requisitos previstos no artigo 527-A do RICMS, vejamos que dispõe a legislação. Aí, a multa aplicada nos termos do artigo 527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador tributário, julgador administrativo, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto. Parágrafo 1º, na hipótese de redução, observar-se ao disposto no
no parágrafo 7º do artigo 527, e aí o que importa aqui, parágrafo 3º, para a aplicação deste artigo serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Aí, ao contrário do que alega a representação fiscal, analisa os itens de forma desvinculada e, no caso em questão, não há cobrança do ICMS, muito menos se estou caracterizada a presença de dolo, fraude ou simulação. Por isso, entendo preenchidas tais requisitos do mencionado dispositivo. Por outro lado, para a aplicação do dispositivo, deve ser levado em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Em relação ao porte econômico, a representação fiscal apontou que a contribuinte é de porte grande e não houve reputação deste argumento por parte do contribuinte, restando em controvérsia de discussão. Com relação aos antecedentes fiscais, a representação fiscal trouxe uma série de outros autos de infração lavrados por face do contribuinte, que, mais uma vez, quedou-se inerte sem apresentar nenhum argumento em sentido contrário, de modo que não prospera a relevação ou redução da multa, que deveria ser objeto de comprovação por parte do contribuinte, de que não teria antecedentes fiscais como o dos presentes autos. Então, portanto, não há o que prover contra este ponto. Então, diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento para cancelar os itens 3 e 7 do AIM. É como voto. O processo se encontra em discussão. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar pelo voto. Eu vou acompanhar na íntegra. No tocante só ao porte econômico, eu realmente entendo que ele não é algo que vem obstar a aplicação do 527A, mas ele é um critério que tem que ser utilizado como dosimetria da pena para fins de aplicação da razoabilidade e proporcionalidade. E aqui o contribuinte não trouxe nenhum elemento que viesse a cotejar, né, a questão do porte econômico da recorrente contra o valor da multa imposta, de forma a demonstrar que seria desproporcional. Dessa forma, entendo que não deve ser aplicado 527A e, pelas conclusões, eu acompanho integralmente o voto do doutor. Bom, eu parabenizo aí o Dr. Jonathan pela sustentação oral, parabenizo o Dr. Douglas pelo voto. Eu tenho duas considerações. Em relação ao item 3, eu acompanho, de fato, consta lá que as operações tiveram imposto retido anteriormente por substituição tributária e a acusação veio no sentido de que foram consideradas isentas. Então, eu creio que a acusação não questiona a forma como as notas foram emitidas e há um erro de acusação de fato. Com relação ao item 7, doutor Douglas, eu dei uma olhada nas notas fiscais e ali constam notas fiscais que se enquadram na decisão, porém constam também mercadorias que foram comercializadas por emitentes do Simples Nacional sem a aplicação da substituição tributária no CFOP 5101 e também na condição de substitutos tributários no CFOP 5405. Então, eu concordo em parte com a decisão aí, não sei se seria o caso de dar provimento parcial ao item 7, ou de fazer se for o caso, eu faço uma preferência nesse sentido, de que seriam apenas, que daria provimento apenas às operações com CFOP 5403, que são os CFOPs em que as mercadorias foram adquiridas realmente de contribuintes substituídos. Existem casos ali que estão fora da substituição tributária e existem casos onde os emitentes estão na condição de substitutos. Então, seria provimento apenas em relação às operações onde eles são substituídos, no 5403. Em relação ao artigo 527A, eu acompanho pela conclusão, porém, em relação aos fundamentos, geralmente essa manifestação da representação fiscal, ela vem em sede de contrarrazões ao recurso ordinário. Então, eu não cheguei a olhar detalhadamente o processo,
se foi aberta após a juntada desses documentos, a juntada desses argumentos pela representação fiscal, se houve abertura de prazo ao contribuinte para se manifestar sobre eles. Se não houve essa abertura de prazo, eu entendo que, da forma como o fundamento foi colocado, pode eventualmente implicar na nulidade da decisão, pois está colocado que o contribuinte não rebateu os argumentos da representação fiscal, e geralmente não tem uma abertura de prazo após as contrarrazões. Então, talvez, pelas conclusões eu acompanho, mas eu sugeriria que fosse feito um ajuste da redação aí, nesse ponto também. Bom, seria basicamente isso. Doutora Marins, quer falar ou Eu posso? cumprimento o doutor Douglas pelo voto, o doutor Jonathan também pela sustentação oral. Eu acho que eu estou de acordo com essas colocações do doutor Flávio sobre o item 7, né? Sobre essas notas aí que tem esse CFOP 5405. E com relação ao 527, eu estou de acordo com o voto, porque eu acho que ele já deveria ter trazido na solicitação dele, quando ele invocou o 527, que ele preencheria esses pontos aí esses aspectos subjetivos. Então, não sei se, sei lá, não sei se seria tão importante fazer essa ressalva, porque foram pontos colocados nas contrarrazões. Então, acho que eu vou acompanhar o voto com de preferência do doutor Flávio, as considerações sobre o item 7. Doutor Flávio, quer falar? Depois eu falo, se for o caso. Fica a critério do Dr. Douglas aí, se quiser só dar provimento parcial ao item 7 para excluir o CFOP 5403, ou se for o caso, eu faço a preferência, mas se quiser ajustar o voto, não tem problema algum da minha parte. Não, quanto a esse ponto aí, foi bem observado pelo Flávio, não cheguei nesse detalhe, e aí acho que meu voto estaria equivocado. Agora, com relação à questão do 527A, doutor Flávio, o contribuinte teve recurso especial em que já tinha manifestação, voltou do recurso especial, se manifestou, então, assim, acho que ele poderia ter se manifestado, né? Claro que não teve uma intimação especificamente para falar sobre isso, que é o que você falou mesmo. A representação traz em contrarrazões, mas o contribuinte teve outras oportunidades de se manifestar, manifestou, teve recurso especial, voltou, teve manifestação. Então, assim, acho que quando ele teve outras oportunidades, e, de novo, apesar de não ter sido intimado especificamente para refutar os pontos, ele não se manifestou, né? Então, aí só com relação à questão do item 7, só qual que é o... Eu já estou com ele aberto aqui para editar, eu estava editando algumas questões que eu me equivoquei aqui. Seria provimento apenas em relação ao CFOP 5403. 5.403? Isso. Tá. Eu vou só editar aqui e eu já leio. Então, é coisa rápida, tá? Essa é 5.405, na verdade.
Seria para excluir o 5.405, doutor Douglas. Dr. Douglas e Dr. Flávio, doutora Maria Alice. Nos outros CFOPs, embaixo da nota aparece que permite o aproveitamento do crédito de CMAs no valor de tanto, né, a depender da nota fiscal. Esse crédito ele já tinha sido desconsiderado quando da lavratura do auto de infração ou não? Ele está sendo considerado aí nos itens da planilha. Tá, mas mesmo das notas de outros CFOPs, 5403, por exemplo, 5102. CFOPs que dão direito ao crédito, porém, na condição do Simples Nacional. E a empresa acreditou a 18%. Entendi. E daí a gente vai desconsiderar agora. Só que o que o auto de infração considerou? 18% menos o que está nas informações complementares ou desconsiderou tudo? Ele exige a diferença apenas. Ah, tá. É só sobre a diferença. Então, o que está embaixo, ela considerou como legítimo. Foi isso? Sim. Excelente. Tá, então, com relação a este ponto aí que o Dr. Flávio comentou, eu estou abaixo ali da transcrição da resposta à consulta. Eu estou colocando aqui, de fato, apenas quantas operações com o CFLP 5405 é que preenche as condições previstas no artigo 272 do RICMES. Aí eu estou pondo aqui, portanto, procede parcialmente a alegação do contribuinte quanto ao CFLP 5405, de novo, tá? Eu estou só estou repetindo para deixar clara a decisão, tá? E aí, lá na parte dispositiva, eu vou colocar aqui também, então, parcial provimento para cancelar o item 3 integralmente e parcialmente o item 7 do AIM. Aí acho que fica, acho que eu não preciso repetir aqui com relação ao CFLP, né? Não sei. Então, lá embaixo, o doutor alterou para... Na conclusão, eu posso colocar aqui só para ficar mais claro, né? Não, é que na conclusão tá para cancelar os itens 3 e 7. Na verdade, sim. Seria parcialmente o item 7, né? Isso, eu estou dando parcial provimento para cancelar o item 3 integralmente. Cancelar o item 3 integralmente. E parcialmente o item 7 do AIM, aí conforme. Vou por aqui. Apenas quanto aos CFLP 5405. Aí eu acho que fica bem claro aí. Estou registrando o voto de novo, tá? Então, só para abrir aqui de novo para ver. Eu vou ter que editar de novo, que eu coloquei para cancelar tudo ali em cima, mas tudo bem. Só para ficar claro aqui, só para a gente. Só voltando aqui. De fato, quanto às operações com CFLP 5405, que preenche as condições previstas no artigo 272 do RICMES, então procede parcialmente a alegação do contribuinte quanto ao CFLP 5405. Aí lá embaixo, dou parcial provimento para cancelar o item 3 integralmente e parcialmente o item 7 do AIM apenas quanto ao CFLP 5405. Aí eu vou ajustar a ementa ali também.
Pronto, agora ajustei a ementa, ajustei lá embaixo também. Então, na ementa constou aqui, recurso parcialmente provido para cancelar integralmente o item 3 e parcialmente o item 7, elevação ou redução da multa não aplicável. E aí lá embaixo, no voto, como eu li anteriormente. Então, de fato, apenas quanto às operações com CFLP 5405, preenche as condições previstas no artigo 272 do RICMES. E aí, do parcial provimento para cancelar o item 3 integralmente e parcialmente o item 7 do AIM, apenas quanto ao CFLP 5405. Então, eu vou, feitos os ajustes aí necessários, eu estou encerrando debates. Verificar quórum de novo. Estou iniciando a votação. Falta só a doutora Maria Alice para votar. Tá, então eu estou encerrando a votação. Doutor Jonathan, só para proclamar aqui o resultado, então, o recurso ordinário foi conhecido integralmente, com julgamento de mérito e parcialmente provido, conforme mencionado aí, lido anteriormente, tá? E constou Ok, aqui muito que... obrigado. Constou também que o recurso de ofício não foi provido, mas eu nem analisei porque já a decisão que ficou lá anteriormente e que foi recorrida, tá? Obrigado aí. Tenha um bom dia, boa semana. Muito obrigado, senhores. Tenham uma boa semana, um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo processo é Integral Médica, Suplementos Nutricionais, relatoria do Dr. Flávio Sanches Arantes. Bom dia, ilustres julgadores, bom dia a todos os advogados que estão aqui presentes nessa sala. Vou ser bem breve aqui na minha... Só um minuto, doutora Nayara, eu preciso claro. registrar aqui a sustentação oral. Doutora Nayara, o doutor Flávio ele vai ler ou vai apresentar o processo para a gente, e aí, na sequência, eu concedo a palavra para a doutora. Obrigada. Doutor Flávio, com a palavra. Bom, esse processo ele é um pedido de retificação de julgado apresentado pelo contribuinte, né? O auto de infração ele tem um único item de acusação referente a crédito indevido em relação a um fornecedor que entrou com uma ação judicial para ver reconhecida a não incidência do imposto sobre as operações. Então, foi uma ação declaratória e a ação transitou em julgado, declarando que o fornecedor seria contribuinte do ISS e não do ICMS. Com o trânsito em julgado dessa decisão, a Procuradoria do Estado oficiou a Secretaria da Fazenda, e então foram glosados os créditos relativos ao emitente dos documentos que teve a sua condição de contribuinte do ICMS cancelada por força de decisão judicial. Então, o auto de infração ele foi julgado parcialmente procedente em primeira instância. A princípio foi considerada na decisão de primeira instância
que os efeitos da sentença seriam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Então, foram cancelados alguns itens do item da acusação fiscal, e em sede de recurso de ofício e recurso de ordinário, foi restabelecido o auto de infração sob fundamento de que a ação declaratória possuía efeitos ex tunc, e negado provimento ao recurso de ordinário no tocante aos demais. Então, dessa decisão, houve a interposição do pedido de retificação de julgado que se encontra em julgamento aqui. Apesar de não haver previsão legal para sustentação oral em pedido de retificação de julgado, aí, como a doutora Nayara está presente, eu passo a palavra a ela para que apresente a sua sustentação oral. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos e o espaço aqui para a sustentação oral. Bom, eu vou só trazer novamente alguns dados que foram expostos, só por conta das datas mesmo, que vai ser importante aqui. Eu represento a Integral Médica, né? Então, foi ela que adquiriu da Index o material de embalagem e de identificação visual. E no decorrer dessa relação comercial entre as empresas, a Index, ela sempre emitiu nota fiscal, sempre com destaque do ICMS, e no final de 2016, que coincide com o final da relação entre as empresas, né, que a relação comercial foi de 2014 a 2016, então, em 2016, a Index, ela ingressou com essa ação judicial, a ação declaratória, na qual um dos pedidos era justamente esse, ser reconhecida como contribuinte do ISS, não do ICMS, e foi publicada a sentença favorável com esse reconhecimento em junho de 2016. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele foi publicado em setembro de 2016 e ele transitou em julgado em dezembro de 2016. Para surpresa da Integral Médica, então, em setembro de 2019 foi lavrado esse auto de infração que glosou os créditos da Integral Médica referente a essas operações com a Index, desse período, né, que elas tiveram essa relação comercial. E teve esse julgamento de primeira instância parcialmente procedente, só que o marco como data para a glosa, né, foi dado como a data do proferimento do acórdão, e nós estávamos defendendo o nosso recurso ordinário justamente que fosse a data do trânsito em julgado. Dessa forma, a gente pediu para que fosse cancelado integralmente o auto de infração. Como vocês expuseram, o recurso de ofício foi dado provimento, né, ao recurso de ofício, e o nosso recurso foi negado provimento. Por essas razões, nós apresentamos o pedido de retificação de julgado, e de maneira bem breve, nossos principais argumentos são a decadência de parte dos créditos, que seria do período de janeiro a setembro de 2014, lembrando que o auto de infração ele foi lavrado em setembro de 2019. Aqui nós defendemos a não aplicação da súmula 9 de 2017 desse tribunal, porque não se trata de crédito indevido de ICMS. No caso, não teve uma declaração e não pagamento, ausência total de pagamento do ICMS, ou dolo, ou má-fé, ou fraude, que seriam as únicas hipóteses que ensejariam a aplicação da regra da decadência do artigo 173 do CTN. Na realidade, as operações de fato ocorreram, foram comprovadas nos autos, bem como o recolhimento do ICMS. Então, as mercadorias foram efetivamente entregues e houve a contraprestação da Integral Médica por essas mercadorias. A Index, ela inclusive, à época dos fatos, estava cadastrada no Sintegra. Então, a regra da decadência deveria ser a do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Dessa forma, os créditos de janeiro a setembro de 2014 estariam decaídos, né? Não poderia ser feita a glosa desses créditos. Além disso, o STJ ele pacificou e sumulou o entendimento de que é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declaradas inidôneas, quando demonstrada a veracidade da compra e da venda. Então, esse entendimento, nós defendemos que ele deve ser também aplicado ao presente caso, porque justamente o que tornou, teoricamente, a glosa legítima aconteceu apenas depois das operações. Então, aconteceu apenas com essa sentença que foi depois da negociação e depois do que ensejou, dos fatos que deram ensejo ao crédito do ICMS. Por fim, nós trazemos a questão da irretroatividade, que essa decisão judicial que enquadrou a Index como contribuinte do ISS, ela foi proferida apenas depois do negócio jurídico com a Integral Médica. Então, inclusive, esse tribunal, ele tem um entendimento pacificado de que o contribuinte ele não pode ser prejudicado em razão de eventual irregularidade quanto ao fornecedor da mercadoria, apontada apenas após a realização das operações mercantis que deram ensejo ao crédito do ICMS. Nós, inclusive, elencamos alguns dos julgados deste tribunal na nossa petição. Acho que esses eram os principais pontos. Obrigado, doutora Nayara. Doutor Flávio, pode apresentar seu voto. Bom, então, nós estamos julgando um pedido de retificação de julgado. O pedido de retificação de julgado, ele tem como pressuposto aí, de admissibilidade a existência de um erro de fato, né, na decisão recorrida. Então, feitas essas considerações, eu passo a leitura do voto a partir do item 3. Em seu pedido de retificação de julgado, a autuada alega, em síntese, no tocante à decadência, erro de fato no acórdão por afirmar que não houve recolhimento de ICMS pela autora, alegando estar comprovado nos autos a apuração de saldo devedor para todo o período conforme folha 5.095 a 5.113, sem indicar o trecho específico da decisão no qual tal afirmação teria sido realizada. Analisando a decisão recorrida, localizei trechos referentes ao fornecedor, referente ao argumento, conforme segue. Aí eu abro aspas para a leitura do voto. Então, não há que se falar em alteração de critério jurídico de interpretação. A ação judicial interposta pela Index Label tinha como finalidade o cancelamento das CDAs, vez que o ICMS jamais fora pago, o que foi determinado pelo acórdão, consoante folhas tais. Considerando-se que o ICMS jamais fora recolhido pela fornecedora Index Label, é indiscutível inexistir crédito a ser apropriado pela autora. Aí volto ao voto. Desta forma, não tendo sido apontado o trecho da decisão que estaria eivado com tal erro de fato, da leitura que fiz, só localizei menção ao argumento referente ao fornecedor e não à autuada, conforme acima, restando sem demonstração efetiva tal erro de fato, razão pela qual não conheço do pedido de retificação de julgado nesse ponto, restando prejudicados todos os argumentos relativos à decadência em razão de não demonstração do erro de fato, que impossibilita a discussão da matéria na via estreita do pedido de retificação de julgado. Com relação aos argumentos sobre a impossibilidade da glosa de créditos e o princípio da irretroatividade, não há indicação de erro de fato na decisão sobre tais matérias, estando assim ausente o pressuposto legal do pedido de retificação de julgado, razão pela qual também deixo de conhecer do pedido de retificação de julgado nesse ponto. A autuada aponta ainda que constou no acórdão que teria comparecido à sessão de julgamento para a realização da sustentação oral. Todavia, argumenta que, a despeito de haver protestado pelo direito de realizar a sustentação oral, não chegou a ser informada da inclusão do processo em pauta, razão pela qual deixou de exercer tal direito, o que caracteriza também a irregularidade no julgamento. Caracterizaria. Nesse ponto, necessário observar que, conforme consta as folhas 5583, o processo foi incluído na pauta de julgamento no dia 10 de dezembro de 2021, no dia 3 de dezembro de 2021, assegurando-se, assim, o prazo assinalado pelo artigo 44 da Lei 13.457, que prevê 5 dias de antecedência.
Veja-se que a intimação, nesse caso, é tácita, cabendo ao patrono acompanhar a inclusão dos processos para a pauta no site do Tribunal de Impostos e Taxas. Tendo sido a inclusão em pauta realizada com antecedência mínima de 5 dias, a intimação foi regular. No tocante à menção no acórdão de que houve comparecimento do patrono para sustentação oral, verifica-se as folhas 5584 que, de fato, foi certificado nos autos que não houve comparecimento do patrono para a realização da sustentação oral, razão pela qual conheço do pedido de retificação de julgado nesse ponto. Todavia, trata-se de mero erro material na redação do acórdão, sem implicações para o resultado do julgamento, sendo que fica o pedido de retificação de julgado provido nesse ponto apenas para adequar o texto à certidão de folha 5584, de acordo com a qual o interessado não compareceu para realizar a sustentação oral, o que importou em sua desistência, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 5º do Regimento Interno do TIT. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado apresentado, apenas para consignar que o interessado não compareceu à sessão de julgamento para realizar a sustentação oral. Então, é esse o voto. Processo em ponto em discussão. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar a doutora Nayara pela sustentação oral, cumprimentar também o excelente voto do doutor Flávio. De fato, eu acho que em relação à súmula e à decadência, tratar-se de erro de direito, né, e não erro de fato, e a súmula também é questão que, embora meu posicionamento pessoal não concorde com as conclusões, é uma súmula de aplicação vinculante a nós aqui como que estamos no cargo de julgador. No tocante à sustentação oral, como bem colocou o doutor Flávio, traz de mero erro material ali na questão do acórdão proferido, e a intimação sobre ele realmente é realizada mediante pauta a ser verificada no site do TIT. Então, acompanho integralmente o voto do doutor Flávio, cumprimentando novamente pelos costumeiros votos aí de excelência. Eu também cumprimento a doutora Nayara pela sustentação oral, doutor Flávio pelo voto, e também estou de acordo, vou acompanhá-la integralmente. Eu também cumprimento a doutora Nayara pela sustentação oral e pela assertividade e objetividade na sustentação oral, e adianto também que eu vou acompanhar o doutor Flávio pelo voto. Então, eu estou encerrando o debate. Vou verificar quórum. Iniciando votação. Eu proclamo o resultado por unanimidade, conhecido integralmente, como que é? Conhecido parcialmente, pedido de retificação de julgado, parcialmente provido. Bom dia, doutora Nayara, obrigado. Muito obrigada. Bom dia a Semana. todos. Para vocês também. Finalmente, aqui, vamos julgar o último processo da pauta, processo da Telefônica Brasil. O patrono não está presente, não sei se vai entrar.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar. Na verdade, a matéria é conhecida, a gente teve o julgamento na sessão passada. O processo foi esse daqui, ele tem duas infrações, diferentemente da outra, só tinha uma. E no fim, na realidade, assim, o voto é basicamente o mesmo, eu só fiz a adequação aqui aos termos deste processo. Deixa eu só começar aqui. Na verdade, sim, esse caso aqui, ele foi dividido em duas infrações. A primeira é igual àquela do outro processo, que a doutora Maria Alice e o doutor Flávio tiraram em vista, que é a seguinte: deixar de pagar ICMS devido no total indicado no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme indicado no demonstrativo 1, por ter emitido notas fiscais de serviços de telecomunicações com valores de imposto destacado negativos, reduzindo os totais de débitos de imposto lançados no livre registro de saídas e declarados em guias de informação e apuração de CMS, GIA. Os referidos documentos fiscais relacionados individualmente no demonstrativo 1, detalhados, são relativos a prestações de serviços de telecomunicações do contribuinte aos clientes e foram emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados. Essas notas fiscais de serviços de telecomunicações foram escrituradas no livre registro de saídas por meio de escrituração fiscal digital, de forma resumida, juntamente com outras notas fiscais de serviços de telecomunicações, como previsto no artigo 5º da Portaria CAT 79/2003, de modo que os saldos mensais de imposto a pagar foram reduzidos pelos valores negativos advindos dos documentos fiscais em questão. E item 2, deixou de pagar ICMS devido no valor ali indicado, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme indicado no demonstrativo 2, por ter emitido notas fiscais de serviços de telecomunicações, contendo itens de descontos condicionais, os quais apresentavam valores negativos, inclusive de imposto, reduzindo a base de cálculo dos totais de débitos de impostos destacados nos documentos fiscais e os livros de registro de saídas, por meio de escrituração fiscal digital. Então, assim, nesse caso aqui, só dividiu, e o item 2 ficou mais expresso, que seriam aí os descontos condicionais. As alegações são as mesmas daquele outro processo, então, ausência de descrição clara e precisa dos fatos que embasam a autuação, e quanto ao mérito, direito da requerente ao não recolhimento do CMS sobre os valores concedidos a título de desconto incondicional, caráter incondicional dos descontos concedidos pela requerente, validade do procedimento adotado pela requerente com base no convênio 115/2003, inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada, abusividade e o caráter confiscatório da multa aplicada sobre o valor da operação, indevida aplicação da multa sobre o valor atualizado principal e impossibilidade de incidência da multa sobre juros, ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora exigidos. Nesse caso aqui não tinha a decisão recorrida, ela manteve integralmente o auto, não teve nem a questão da súmula 10 revisada. Aí eu começo aqui o voto com a questão do caráter confiscatório das multas aplicadas, que eu não conheço, e a questão da atualização da base de cálculo da multa. Também não conheço, súmula 13 do TIT. Aí, questão de nulidade e ausência de descrição clara e precisa dos fatos, aí o artigo 34, 142 do CTN e 34 da Lei 13457. E aí eu falo que também que o contribuinte teve acesso a todos os documentos referidos, apresentou defesa, demonstrando compreender perfeitamente a acusação que lhe estava sendo imputada, de modo que não há que se falar em nulidade, visto que exerceu de forma eficaz, contraditória e ampla defesa. Aí, quanto ao mérito, eu dou provimento aqui aí com base no voto que eu proferi na sessão passada.
E aí eu estou analisando, eu estou colocando aqui nesse voto a questão dos juros da súmula 10 revisada, caso eu seja vencido, só para não ficar faltando análise aqui. Então, eu estou, mas no mérito eu estou dando provimento, parcial provimento, porque eu estou conhecendo parcialmente, e estou cancelando a IN, assim como voto. Bom, doutor Douglas, nesse caso aí a gente já julgou um caso semelhante. Eu tenho uma certa dificuldade para associar esses valores negativos com descontos, porque não tem o valor, né, que teria sido dado esse desconto nas notas. Então, nesse caso também, eu vou pedir vistas aí e também gostaria aí de agradecer o Dr. Bruno pelo sacrifício aí em comparecer aqui à sessão de julgamento, desejar não, né, transmitir meus sentimentos aí, e bastante força aí para enfrentar esse momento aí, que eu não desejo para ninguém passar por isso aí nessa idade que nós estamos aí. É só isso aí. Doutor Douglas, eu também pedi vista do processo, né, igual ao que fizemos na sessão passada, e também faço minhas as palavras do doutor Flávio em relação ao doutor Bruno. Aí, sinto muito aí pelo acontecimento, espero que vocês tenham muita força e união, assim, para enfrentar esse momento. Bom, senhor presidente, primeiro eu agradeço a todos aí pelas palavras, acho que conforta bastante a gente, agradeço ao senhor pelo primeiro minuto de silêncio que fez, acho que vai ficar marcado aí para minha vida essa homenagem que o senhor fez. Bom, diante do Dr. Flávio e da doutora Maria Alice pedirem vistas, eu vou deixar de manifestar, manifestei a sessão passada que acompanharia integralmente o senhor, e em tese esse é o meu posicionamento inicial, mas vamos aguardar o retorno dos autos, até porque provavelmente não estarei aqui na composição da Câmara. Mas é isso, muito obrigado. Tá, eu concedi aí as vistas, eu já encerrei o julgamento desse caso, eu transmito os meus sentimentos aí de novo para o Dr. Bruno, e aí essa questão do senhor aí fica prejudicada, né? Na verdade, eu não sou tão mais velho que você, não, mas tudo bem. E aí eu vou encerrar aqui o julgamento, se ninguém tiver nenhuma questão. O Alan quer colocar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá Não, tranquilo? presidente. Tá. Então eu estou encerrando aqui a sessão de julgamento. E, Oswaldo, se puder parar a transmissão, eu agradeço.